Pessoal, vamos falar da Sul-Americana. O Santos acabou de trazer na bagagem um empate por 1-1. Jogo esse que os torcedores santistas gostariam, obviamente, que o Santos vencesse. Mas Vargas, o Santos teve a oportunidade para vencer? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar para o Santos Futebol Clube. É importante você se inscrever no canal, ativar as notificações. Também dê o seu like, que é importante, viu, pessoal? E faça aí, se você quiser, os seus comentários. Pessoal, nós sabemos que o Santos deveria trazer um resultado positivo. Mas diante da partida que o Santos fez nesse último final de semana contra o time do Bahia, em que o Santos estava vencendo por 2-0 e tomou um empate em 10 minutos, né? Não esperávamos outra coisa. Vou ser bem honesto com você, eu assisti a partida assim totalmente descompromissado com a situação, vendo outras coisas, trabalhando, olhando o computador, e na hora que saiu o gol eu vibrei, mas foi aquela vibração meio assim. O fato é que o Santos, se tivesse jogado dessa forma contra os dois times anteriores, talvez o Santos não teria que entrar na matemática para poder pensar em classificação, né? O Santos, que inicialmente começou tomando 1-0, né? Foi uma falha ali do Arão, que tentou sair jogando ali pelo meio de campo, bater a carteira dele, e o chute que o atacante do time do São Lourenço deu era um chute que bem defensável para o Gabriel Brazão, né? Que esteve em duas oportunidades assim espetacular, mas nessa do gol realmente, na minha modesta opinião, era defensável, portanto, ele falhou. Então teve duas falhas individuais consecutivas. E aí quando o gol aconteceu do São Lourenço, você viu a expressão do Brazão sentado no chão, decepcionado, obviamente, e aí ele falou, pô, entrou, tinha muita gente na frente, não consegui ver. Cara, eu tentei ver essas pessoas que estavam atrapalhando ele. Olha, a não ser que tem um outro ângulo, mas eu não consegui ver, né? Eu acho que a bola foi muito bem colocada, mas o Brazão estava muito mal colocado, né? O Brazão estava praticamente no meio do gol. Então, quando a bola chegou, a bola entrou e ele pulou muito atrasado, cara. Aquele pulo que ele deveria dar com mais simplicidade, de repente, não era o jeito, né? Mas, resumindo, pessoal, o Santos jogou de uma certa forma diante de mais de 44 mil pessoas no efugazômetro, né? O estádio lotado, bonito de se ver, a torcida em peso, com balão, gritando a todo tempo, uma pressão, assim, muito forte para os torcedores do time do Santos, que também compareceu no estádio, mas a perspectiva dos torcedores santistas, pelo menos aqueles que estavam assistindo, para mim, eu estava assistindo o jogo de uma forma em que procurei não ficar muito exaltado, a exemplo do que aconteceu na última partida. Mas o Santos não fez uma partida tão ruim assim, pessoal. Eu até desconfiei no pré-jogo a escalação, né? Que eu falei, pô, se jogar Roleiser, se jogar Gabigol, se jogar Neymar, o Santos vai ter muita dificuldade de marcação. E de fato, aconteceu isso. Mas assim, teve um atenuante positivo, porque o Roleiser, até quando ele aguentou o fôlego, que foi até os 35 minutos do primeiro tempo, ele segurou a onda, não se omitiu da jogada, foi lá, catou, deu passe, umas tabelinhas ali no meio de que, pô, deixou o torcedor santista alvoroçado, cara, com aquelas tabelinhas que aconteceu. Mas o Santos ainda voltou a fazer vários passes errados. Por exemplo, o próprio Roleiser, que foi um dos protagonistas da partida de hoje, errou um passe que não pode errar num cara que joga pelo time do Santos. Numa bola que praticamente o zagueirão deu a bola de presente para ele, era só ele meter no Gabigol, ele meteu mais pro goleiro do que pro Gabigol. E o Gabigol, nós sabemos que se não meter no pé, é difícil ele ganhar na corrida. Então era um passe que, se ele desse com mais propriedade, com mais exatidão, com certeza o Santos abriria o placar e ficaria difícil o time do São Lourenço realmente fazer aquele gol que deu números iniciais à partida. Teve a chance, foi o Santos, não o São Lourenço. Agora, teve também um cidadão chamado Christian Oliva, que jogou demais hoje, pessoal. Ele foi muito bem no sistema de ataque, foi muito bem no sistema de marcação, jogou muito bem taticamente
e deu um passe que poderia ser o passe do gol da vitória do time do Santos, em que o seu Neymar, infelizmente, na jogada, que não jogou mal também o Neymar, no meu modo de ver, dentro daquilo que ele apresentou. Tava todo mundo de tanque cheio, né? O Neymar e o Gabigol tinham obrigação de jogar bem, né? Agora o Neymar teve a oportunidade de fazer os 2-1 e dar a vitória para o time do Santos depois dessa jogada espetacular do Christian Oliva. Mas ele errou o chute, chutou de perna esquerda, que também já fez muitos gols com a perna esquerda, mas a bola saiu pela lateral, ofuscando os torcedores santistas que estavam lá assistindo ao vivo e principalmente aqueles que estavam pela televisão. Agora, pessoal, se o Cuca errou na escalação do time do Santos, é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Olha, o time que saiu jogando na partida de hoje não foi muito diferente daqueles que foram ventilados nos conteúdos que falam a respeito do Santos no dia de ontem e até hoje pela manhã, pessoal. Foi o Brazão no gol, foi o Mike na lateral direita, que eu pensava, juro por Deus, que seria o Igor Vinícius, porque são características diferentes, e o Mike realmente teve que sair porque saiu exausto. O sistema defensivo do Santos foi o Lucas Veríssimo, que esteve bem, mas já vi ele jogar partidas melhores. Do lado dele jogou o Luan Pérez, eu achava que teria que entrar o menino da base que arrebentou a boca do balão na última partida contra o time do Bahia, né? O Ananias, o João Ananias, mas estava lá como opção no banco de reservas. Mas olha, quando você vê o Luan Pérez jogando, cara, a dificuldade que ele tem na bola aérea é uma coisa assim que apavora o torcedor santista. E ele faz com que as pessoas que jogam ao seu lado, todas sejam amareladas, por causa do mau posicionamento dele que ele está tendo dentro das quatro linhas, principalmente ali no sistema defensivo. Então, você vê ele muitas vezes perdidão, tentando justificar quando o cara... Ó, por 2 ou 3 oportunidades, o time do São Lourenço cabeceou e ele fica ali discutindo, querendo falar com o árbitro, com os jogadores, com os seus companheiros. Cara, vai atrapalhar o cara que é portador da bola? Não, mas vai atrapalhar aquele que vai receber a bola. Ele não consegue fazer isso, ele tem um tempo de bola, principalmente de cabeça, muito ruim, cara. Então, por isso que eu falo que seria a oportunidade do João Ananias, mas o Cuca optou por jogar ele ainda dentro dessas condições. E aí o Escobar, todo mundo sabe que é aquele vigor físico muito forte, né? Mas que não tem técnica nenhuma, mas que sofreu hoje na lateral esquerda, é bem verdade, mas conseguiu mesmo assim em algumas bolas na linha de fundo, mas que não teve também bons cruzamentos. Atrapalhou o Neymar numa tabela que teve lá no segundo tempo, né? Na hora que a bola ele era para o Neymar receber, ele atrapalhou, o Neymar quase caiu os dois dentro da grande área. Olha, essas coisas que acontecem com o próprio Escobar. Agora no meio de campo, o Arão é a parte negativa de hoje, né, pessoal? Já vi ele jogando partidas muito legais, muito boas, mas hoje ele já deu um indícios naquela bola que ele quase entregou o ouro, que estava ele e o Luan Pérez, que foram os dois piores do jogo do Santos hoje, que quase o atacante do time do São Lourenço fez o gol se não fosse o Brazão sair abrindo as mãos e também flexionando as pernas, né, para poder fazer defesa. Com certeza o placar seria aberto naquele momento. Então o Arão já deu indícios que não estava muito bem. O Cuca estava falando muito com ele no primeiro tempo, né? Ele estava falhando muito, principalmente nos botes que ele estava dando, no passe, que seria um passe que é a qualidade melhor dentro da partida, ele não conseguia fazer. E foi dessa forma que ele falhou no primeiro gol que o Santos tomou e o Brazão tomou o gol também, que era totalmente defensável. Ele perdeu a bola no meio de campo ali e o resto todo mundo sabe. Quem assistiu a partida, o Santos empatou 1-1. E ali o Roleiser fez uma partida interessante, tabelou também várias vezes ali, não se escondeu do jogo. Eu posso falar o seguinte, que o Roleiser fez 2 partidas, tanto contra o time do Bahia, contra a partida de hoje contra o São Lourenço, né? Provavelmente conhece esses times, porque jogou bom tempo na Argentina. Eu acho que ele fez uma boa partida. Só que ele tem prazo de validade, pessoal. Ele cansa. 35 minutos do primeiro tempo, ele já não conseguia mais correr. E quando ele parou de jogar, o Santos também parou. E aí ficou a responsabilidade total para o Neymar. Tanto é que todos procuravam ele dentro de campo. E o Neymar fez aquilo que ele sabe fazer de melhor. Dar passes, mas também errou vários passes, inclusive armou alguns contra-ataques. A gente tem que frisar bem isso, né? O próprio Neymar, né, que vem na sequência, que a gente já falou,
de Arão, a gente já falou de Oliva, a gente já falou de Roleiser, agora a gente vai falar de Neymar. Neymar teve uma partida interessante, eu acho que evoluiu da última que ele disputou. É bem verdade que na última ele foi poupado, né? Há quem diga que o Santos jogou um pouco melhor sem a presença dele, mas hoje num jogo pegado, onde você precisa ter personalidade, onde a presença única e exclusivamente dele, do Gabigol, já faz o time adversário já olhar diferente. Poxa, o Gabigol já foi campeão da Libertadores, o Neymar já foi também, o Neymar já jogou na Europa, já jogou em vários times do futebol mundial aí. Então a perspectiva, por isso que lotou o estádio do Nuevo Gasômetro dos argentinos, que queria ver muito essa partida, e eu acho que eles não se frustraram não. Talvez pelo resultado, porque queria obviamente que o seu time vencesse, mas o Santos frustrou um pouquinho, né? E o Gabigol, que fez o gol da vitória, ou não, o gol do empate do time do Santos, e pelo menos eu acho que ele só teve essa oportunidade, porque quando passou disso, o Gabigol não fez absolutamente nada. Tanto é que ele saiu, entrou o Matheus Xavier no lugar dele, que foi um pedido, assim, provavelmente de muitos torcedores do time do Santos, mas que não teve muito também o que fazer, né? A não ser o passe que o Matheus Xavier deu para o Igor Vinícius, que lembrou um pouco aquela situação de contra-ataque do Lautaro Dias, que não tocou a bola. Mas o Matheus Xavier conseguiu tocar a bola. Agora, quem não dominou foi o Igor Vinícius, pessoal. Essa foi a situação. Agora, pessoal, você percebeu que o tempo e o pensamento dos árbitros das partidas que fazem a Copa Sul-Americana e também a Libertadores é diferente? Não é qualquer encostão que eles estão dando falta. O cara, você viu aquela entrada que o Neymar levou, cara, que pisaram na mão dele? Os caras fizeram um sanduíche aqui no Brasil, provavelmente era cartão amarelo. E lá, muitas jogadas como essa, o árbitro mandou levantar e seguir. Vamos pro jogo. E aí eu vi, por exemplo, muito o Gabigol reclamar do árbitro. Poxa, meu, cara experiente, levanta e vai pro choque. O próprio que entrou no segundo tempo lá, o Barreal, também reclamou muito da jogada, levou uns trancos lá. Pô, jogou na Argentina também, disputou esse campeonato, não pode reclamar. O único coquetinho jogou seu futebol, até quando deu, foi o Roleiser. Mas depois também saiu. Ele estava assim numa situação assim, ó, assim, se eu olhava para o semblante dele, parecia que ele estava com 50 quilos a mais de tão cansado que ele estava. A câmera mostrou e focalizou ele saindo ali na hora da substituição, ele estava realmente muito cansado. Pessoal, olha, eu gostei do Santos que jogou hoje, eu acho que é daí para melhor. O Santos vai ter que fazer contas matemáticas ainda, que para mim é uma coisa muito simples, não tem que fazer conta nenhuma, porque depender dos outros adversários, deveria ter feito o seu papel no jogo contra o Deportivo Cuenca e no Recoleta também, né? Que o Santos empatou jogando dentro dos seus domínios. Agora o Santos vai ter que ganhar todas as partidas, e aí, seja o que Deus quiser, né? O resultado dos seus adversários. Não poderia pensar dessa forma, né? Deveria jogar assim. Se jogasse assim, teria resultados melhores, com certeza. O meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. E até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!